A 3 dias do início do período considerado crítico dos incêndios, na Tarde TSF falamos de meios para proteger a saúde dos bombeiros que avançam para o combate às chamas, Artur. Trata-se de tecnologia desenvolvida em Portugal, são sensores e redes que têm como objetivo fazer com que os bombeiros e outros socorristas estejam mais seguros e vigiados, seja em alturas de combate às chamas, seja noutras situações críticas em que o perigo é constante. Atualmente em Portugal os bombeiros vão para o meio de um fogo, quase sem qualquer apoio tecnológico, mas se os investidores aparecerem, isso pode mudar. É o que propõe Duarte Dias, investigador do INESC-TEC, o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência da Universidade do Porto. O jornalista Rui Tocaena conversou com ele, que começou por explicar que tecnologias são estas que tem estado a desenvolver. O projeto tem 3 ramos tecnológicos. A parte mais de sensorização, que é a parte que, digamos, recolhe os valores tanto da fisiologia da pessoa, e estamos a falar de ritmos cardíacos, temperatura do corpo, como também se faz a sensorização ambiental, ou seja, tudo o que está à volta de uma pessoa. Desde temperaturas, gases tóxicos, partículas do meio ambiente, isso tudo. Isso é uma tecnologia. A segunda é depois... Mas já agora, e como é que esses dados são recolhidos? Esses dados são recolhidos por dispositivos wearable, que fomos nós que desenvolvemos. Vestíveis, em português exatamente, é qualquer coisa como vestíveis. Exatamente. E foram desenvolvidos por nós. Um deles é uma caixinha ambiental que, isto é como é orientado para bombeiros, os bombeiros colocam da parte exterior do seu equipamento, e outro é simplesmente um patch, vamos utilizar outra vez o termo em inglês, mas um patch que se cola à pele e mede o eletrocardiograma da pessoa, tal igual como se estivéssemos num hospital, mas num cenário completamente livre. E um patch é uma espécie de penso? É um penso, exatamente, que é colado na parte do peito, e que depois de colado não se precisa de fazer mais nada. Estes 2 dispositivos enviam os dados por Bluetooth para um agregador. Normalmente este agregador utilizamos no smartphone. O normal que existe, desenvolvemos aplicações Android para trabalhar com estes dispositivos, e eles enviam os dados, e estes dados depois é que são futuramente processados. E então temos estes sensores e depois temos mais o quê? Exatamente. Depois temos o que vem depois dos sensores, que é toda a rede de IoT. Esta rede IoT é uma rede... Internet das coisas? Exatamente, Internet das coisas, Internet of Things em inglês, que se fica melhor. É uma rede que começa no smartphone, ou seja, o smartphone que recebe os dados dos sensores, e depois vai para um servidor central. Utilizamos 3G, 4G, também podemos utilizar o Wi-Fi normal, e este servidor depois é que faz toda a gestão dos dados e toda a organização dos dados numa base de dados organizada. Estes dados, para que é que servem? Servem depois para serem visualizados em, digamos, plataformas web em que podem ser utilizadas para gestão de equipas. Vamos, por exemplo, imaginar, temos uma equipa de bombeiros, que foi o objetivo do projeto, foi trabalhar mais com bombeiros. Temos uma equipa de bombeiros no terreno, e com este tipo de sensores, com este tipo de rede e com este tipo, depois, no final, de plataforma para a gestão dos dados, conseguimos perceber exatamente onde é que está cada bombeiro, o que é que se passa com cada bombeiro, sem eles terem comunicado. Se um bombeiro está com um ritmo cardíaco alto, ou está perto de chamas, ou está com uma temperatura elevada, nós sabemos sequer antes do bombeiro saber que ele próprio está. A terceira tecnologia é a tecnologia que faz todo o processamento destes dados, porque uma coisa é nós darmos os dados tal igual como eles são, ou seja, como nós chamamos os raw data, os dados em bruto. Outra coisa é darmos estes dados já processados e com informações que qualquer pessoa comum, seja mais virado para a parte dos bombeiros, seja uma pessoa como nós, consiga facilmente entender o que é que se passa com a pessoa. E esta é, digamos, a terceira componente. Atualmente, como é que um bombeiro português vai combater um fogo? Vão com algum medidor de pulsações, não, é de assim, alguma coisa, algum tipo de tecnologia? A nível nacional, a tecnologia é muito pouca a esse nível. A nível de comunicações, eles têm basicamente os rádios, como a gente sabe, e muitas vezes têm 3 ou 4 rádios, o que é complicado. E muitas vezes alguns, por iniciativa própria, que levam algum gadget, podemos chamar assim, que pode medir alguma coisa de ritmo cardíaco. Outros também levam algumas câmaras só para filmar algumas situações que podem depois ser visualizadas e analisadas depois. Estes bombeiros, para o qual o Duarte tem desenvolvido estes sensores, como é que eles vão para o combate a um fogo? Desde 2015, todos os verões da época de incêndios, nós fazemos testes. Tivemos testes principalmente com os bombeiros da Albergaria Velha, que têm muitos incêndios ali à volta, e todos os verões era destacada uma equipa mais ou menos de 10, 15 pessoas, em que eles iam rodando os sensores entre eles para nós recolhermos dados, percebemos o feedback da utilização do sistema do lado deles. E isso foi muito bom, porque é um objetivo deste projeto, e acho que foi bastante bem concretizado, que é a utilização por parte dos end users,
consumidores, dos utilizadores da tecnologia. E eles simplesmente o que têm que fazer é, quando iniciam um turno, têm esses tais 2 dispositivos, o adesivo colado ao corpo e a caixinha ambiental que têm que colocar no seu equipamento, e depois disto, simplesmente no smartphone têm que clicar iniciar e eles estão a ser motorizados. É claro que isto não foi logo testado como um sistema total, fomos testando aos poucos e poucos, agora vamos testar este equipamento, agora vamos testar aquele, e por isso foi sempre, digamos, numa entrega de tecnologia no terreno que foi apoiado sempre pelos bombeiros, para nós percebermos o que é que podíamos melhorar ou não. Os nossos bombeiros estariam em maior segurança se utilizassem sensores como os vossos? Sim, sem dúvida. E, por exemplo, tudo aquilo que houve em Pedrógão há 2 anos, viu-se claramente imagens que eles estavam completamente cansados, em burnout autêntico, e os nossos sensores conseguiam, de alguma forma, não digo prever, mas rapidamente dizer que aquela pessoa já estava a chegar ao seu limite. E isso é totalmente possível com este tipo de tecnologia. E essa gestão toda, eles nem sequer têm a localização de cada um dos membros em tempo real. Eles sabem que existe uma mangueira naquela direção, sabem que estão pessoas naquela direção, sabem mais ou menos quantas, porque a equipa tem normalmente X pessoas, e por isso conseguem perceber mais ou menos o que é que se está a passar. Mas o comando central nunca tem uma noção de pessoa a pessoa o que é que se está a passar. Tem uma noção de equipas, onde é que as equipas estão distribuídas e quantos membros é que tem cada equipa. E isso é o que existe hoje em dia. Nós mesmos estamos diretamente ligados a bombeiros dos Estados Unidos, nomeadamente um bombeiro que se reformou porque teve cancro. Cancro que foi devido à inalação de gases. Nós, com os nossos sensores, conseguimos saber exatamente a que gás é que cada um teve exposto, que concentração de gás é que este bombeiro teve exposto, e isto serve para o bombeiro também saber que tipo de saúde é que tem, de estado de saúde é que espera ter daqui a algum tempo, porque os bombeiros a nível mundial têm um índice de mortalidade e de cancro maior do que a população média, por isso é algo preocupante. Eu fico com a sensação que o Duarte tem um negócio em mãos, ou seja, tem os sensores, tem a forma como os sensores são, toda essa informação é recebida e depois como pode ser analisada. Sim. Dá para montar um negócio Exatamente. A partir daqui. E nós, foi uma coisa que este projeto tinha como objetivo, e é um objetivo que ainda se está a tentar cumprir, e tem-se vindo a fazer muitos esforços nos últimos 2 anos, e estamos a tentar lançar uma startup que se chama WeSense. Já fomos aos Estados Unidos, já tivemos 3 meses de incubação nos Estados Unidos para perceber realmente nos Estados Unidos o que é que eles acham relativamente à solução, e foi um feedback muito bom. Tivemos 1 ou 2 propostas para ficar bem incubado, só que na altura, como não era bem exatamente o local onde nós queríamos iniciar a empresa, porque a equipa teria que se deslocar toda para os Estados Unidos, era um bocadinho complicado a nível de logística, mas havia muito interesse do lado dos Estados Unidos. Do lado da Europa e principalmente Portugal, esse interesse também é grande, mas é difícil ter apoio económico para isto, porque é uma área em que os bombeiros não têm nenhum poder económico per si. É preciso ser o governo a fazer algum esforço relativamente a isso. Isto são tecnologias que, digamos, não melhoram o combate a incêndio diretamente, não fazem prevenção, mas melhoram a saúde dos profissionais. Um projeto português desenvolvido cá nos Estados Unidos, que está agora a preparar a entrada no mercado. O investigador Duarte diz, que ouvimos nesta tarde TSF, diz que já há algumas empresas interessadas.